O IFPR nos últimos anos é um cliente recorrente no Poder Judiciário, por conta de ilegalidades, arbitrariedades, abusos de poder e tantas outras situações que nós temos visto. Por que o IFPR não tem reitor eleito? Porque o atual reitor temporário se mantém no poder por mais de 3 anos. Assim que o professor Odacir Zanata, ele foi indicado diretamente por políticos paranaenses. Com a entrada de um reitor pro tempore, houve também o loteamento de todos os cargos de confiança da reitoria e dos campos. Foram sumariamente exonerados, ou seja, demitidos dos cargos de função. E com isso foram tirados desses cargos e novas pessoas do grupo político do reitor, da confiança do reitor, foram colocados nesses cargos. A audácia do reitor Zanata foi tão grande que ele chegou a demitir diretor eleito do campus Paranaguá, porque ele não se afinava, não se alinhava com as políticas do novo reitor e, de forma ilegal e arbitrária, o atual reitor chegou a exonerar o diretor-geral. Então, primeiro temos que entender a chegada ao poder do atual reitor pro tempore em 2016, com a queda lá da presidente Dilma e com o presidente Michel Temer e sua trupe assumindo o governo. O que acontece é a indicação de um reitor pro tempore. Pro tempore significa por tempo ou temporário. Isso é feito dentro de uma necessidade, geralmente por intervenção, quando tem problemas políticos graves, por intervenção judicial, quando tem problemas como denúncias, como investigações da Polícia Federal, como ocorreu em 2013 e 2014 no Instituto Federal, e a partir disso, esse reitor interventor, geralmente é trazido de fora do Estado, ele vem para regularizar aquilo que está na instituição. E ainda no decreto 4.877, você pode entender um pouquinho mais isso. Agora, de onde saiu essa figura do reitor pro tempore? Essa figura saiu do artigo 7º dessa lei que eu citei. O presidente da República designará pro tempore o reitor ou vice-reitor de universidade e o diretor ou vice-diretor de estabelecimento isolado de ensino superior, como eu disse, pode ser um Cefet, o Colégio Pedro II e outras instituições que porventura não tenham o cargo de reitor. Será então nomeado, e aí por delegação para o ministro da Educação, um reitor pro tempore, para resolver os problemas da universidade, para sanear questões de contas, para resolver problemas de conflitos graves, ou ainda para substituir reitores que estão sob acusações ou sob processos graves. E o que aconteceu com a nossa instituição? Isso aconteceu em 2013, 2014. Por imposição do ministro da Educação, tivemos 2 reitores interventores. Mas depois, em 2015, como eu comentei anteriormente, tivemos a mudança de governo da Dilma para o Temer. E com isso, houve uma mudança de todos os cargos do Brasil, de todas as empresas públicas, desde ministérios a empresas como Petrobras, a empresas como Caixa Econômica, Banco do Brasil, chegando até as autarquias de ensino, que são as universidades e institutos federais. Como a maioria dos reitores do Brasil é eleita, esta maioria, o MEC não pôde mudar esses reitores. E no IFPR não tínhamos reitor eleito. Com isso, foi feita a indicação de um reitor pro tempore e que vai ficando, enquanto nós também vamos ficando calados e aceitando essa situação. Na época, na verdade, como eu citei, nós tivemos lá em 2013 e 2014 2 reitores interventores naquela situação, durante aquele período que foi de 2013 até 2016. Assim acabou o caso judicial, os culpados foram punidos, o reitor da época foi inocentado
e esse problema judicial simplesmente se resolveu. Contudo, em 2015, houve a eleição para reitor do IFPR. Dois candidatos se destacaram, o professor Ezequiel Westphal e o professor Frederico Fonseca Silva. Foram os candidatos mais votados. No resultado das eleições, o professor Ezequiel ganhou por uma margem pequena, uma diferença pequena, e estava em primeiro lugar. Após isso, o candidato derrotado naquele momento entrou na justiça, questionando as regras da eleição e algumas irregularidades em locais de votação. Isso está num processo judicial que pode ser consultado por todos, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam consultar. Com isso, a Justiça Federal, mais uma vez, interviu no IFPR e suspendeu a eleição, não permitindo que o eleito, no caso o Ezequiel, tomasse posse. Muito bem, a rigor, a eleição no IFPR suspensa que estava, poderia ter sido sucedida por outra escolha, mas a administração do IFPR preferiu esperar a decisão judicial e aguardando o julgamento, como sabemos, que demora anos. Nesse caso, demorou quase 4 anos para uma decisão em segunda instância que é mais segura. É a decisão que temos agora, e a decisão, como já sabemos, a maioria sabe, foi de cancelar toda a eleição. Então, primeiro temos que entender a chegada ao poder do atual reitor pro tempore, o professor Odacir Antônio Zanata, em 2016, com a queda lá da presidente Dilma e com o presidente Michel Temer e sua trupe assumindo o governo, houve uma mudança generalizada no país. Desde ministros, como eu disse, até todas as autarquias de dirigentes com cargos de confiança aos milhares espalhados por todo o país, fazendo o que nós chamamos de aparelhamento do Estado com os amigos, os homens de confiança, com as pessoas da própria equipe, o que é legal e, a meu ver, em muitos casos, é imoral. E geralmente com uma dúvida, claro, da capacidade técnica e também como um histórico que nós temos no país de nem sempre os melhores serem indicados para cargos de direção ou para cargos de confiança. Assim que o professor Odacir Zanata, ele foi indicado diretamente por políticos paranaenses, o que levou, após várias reuniões em Brasília com o ministro da Educação, a uma imposição dele como reitor da instituição, como reitor pro tempore. Mas não era mais um caso de intervenção, isso precisa ficar bem claro. Já era um caso de um reitor para tocar o IF durante o processo judicial. Isso, como eu disse, demorou aí quase 4 anos. E essa foi a desculpa para se manter no poder um reitor pro tempore por já 3 anos. Bom, como todos podemos imaginar, com a entrada de um reitor pro tempore, houve também o loteamento de todos os cargos de confiança da reitoria e dos campos. Esses cargos eles são chamados cargos de direção. E nós temos mais de 300 cargos na instituição IFPR, com os salários os mais variados, desde R$6.000 até R$1.000, R$500. E essas pessoas foram nomeadas, inclusive membros de sindicato passaram a ocupar cargos de direção 4, 3, e todos aqueles diretores e pró-reitores que não eram do grupo do novo reitor pro tempore foram sumariamente exonerados, ou seja, demitidos dos cargos de função. E com isso foram tirados desses cargos e novas pessoas do grupo político do reitor, da confiança do reitor, foram colocados nesses cargos. Isso é legal? Sim, é legal. A meu ver, não é tão moral. Aliás, devemos lembrar que a audácia do reitor Zanata foi tão grande que ele chegou a demitir o diretor eleito do campus Paranaguá, porque ele não se afinava, não se alinhava com as políticas do novo reitor e, de forma ilegal e arbitrária, o atual reitor chegou a exonerar o diretor-geral, que depois apenas conseguiu voltar ao cargo por meio de uma liminar em mandado de segurança. Ou seja, o IFPR nos últimos anos é um cliente recorrente no Poder Judiciário, por conta de ilegalidades, arbitrariedades, abusos de poder e tantas outras situações que nós temos visto. Talvez isso seja uma consequência
de uma instituição que não tem legitimidade democrática para os seus gestores. E é importante dizer que o reitor administra toda essa realidade, todos esses cargos, né? É uma estrutura gigantesca e acaba ficando um processo muito centralizado nas mãos de uma única pessoa. É importante também destacar que o que diferencia essa consulta para o processo eleitoral de reitores é que nós temos uma escolha que é feita de forma paritária ou proporcional entre professores, alunos e técnicos. E é justo, é equilibrado que isso aconteça, que a vontade da instituição seja realmente definida. Bom, estas são as principais informações. Nós teremos outro vídeo falando sobre esse tema e entrando em maiores detalhes. E você pode participar também deixando aqui o seu comentário, participando e lendo todos os arquivos que nós deixamos aí nos links de acesso na descrição para que você se informe mais sobre a realidade do IFPR. Grande abraço.